presença do Mestre, amém? A igreja pode se assentar, fique à vontade, você está na casa do seu Pai. Vou ser bem breve e sucinto nas minhas palavras, que eu não venha pregar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Espírito Santo nos ordena. Abra as vossas Bíblias. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Último capítulo, capítulo de número 13 e versículo de número 13. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. Na minha tá diferente, pastor. É a bênção apostólica. 13. Deixa só a outra versão. Deixa só isso. Amém? Nessa noite eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar ministrando na casa do Senhor. Dar meus parabéns para o pastor Berto. Não é fácil lançar um livro e ele já está no segundo. Que Deus seja louvado pela sua vida. Lembrando que às vezes a gente está no meio acadêmico e nós pegamos muito livro durante a semana, mês, anos, que são livros didáticos, cheios de teoria, e faltam livros devocionais que tocam o coração. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. A minha Bíblia, ela diz assim, a minha versão, Ferreira de Almeida corrigida. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Ou assim seja. Pedi muita sabedoria para Deus, estava ali orando, os louvores foram entoando, falando, uma dimensão grande espiritual aqui nesse lugar, nessa noite, um mover do Espírito Santo. E assim como quinta-feira, pedi muito a Deus para que a gente venha ter prudência nas nossas palavras, porque nós não estamos aqui para disseminar ódio e nem revolta, mas sim para falar a palavra de Deus. E assim como quinta-feira Deus deu essa palavra para mim, enquanto os irmãos louvavam, os grupos louvavam, os louvores foram entoando. Aqui nós acabamos de ler um final da carta do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é interessante, porque em todas as suas cartas ele tinha uma metodologia, ou as suas cartas tinham uma estrutura. O apóstolo Paulo ele sempre começava a sua carta assinando uma carta, falando dos seus obreiros, dando uma saudação. O corpo da carta do apóstolo Paulo era sempre uma exortação, sempre um ensinamento ou um elogio. E em todas as suas cartas, no final, Paulo ele sempre assina o final das cartas como uma bênção. E nós chamamos isso de uma bênção apostólica, ou de uma bênção dada por um apóstolo. Era de praxe do apóstolo Paulo escrever a estrutura da sua carta, assinando em cima, dando um elogio, exortando a igreja e no final dando uma bênção apostólica. A pergunta então que nós fazemos é essa: da onde que Paulo tira esse costume de lançar bênçãos apostólicas no final das suas cartas para a igreja? Isso é um costume judaico. Paulo, por ter estudado
numa escola judaica, ele sempre usou esse costume em benefício à igreja. Se nós pegamos a história de Israel, nós vamos ver de que desde Abraão vem abençoando Isaac, Isaac vem abençoando Jacó, Jacó vem abençoando seus 12 filhos, Moisés vem abençoando o povo. Então, o lance de lançar uma bênção sobre outra pessoa, isso era costume rotineiro com o judaísmo. E Paulo então toma isso para si, e em toda a sua carta ele coloca uma bênção apostólica. E o que é uma bênção apostólica? É uma palavra profética proferindo sobre o nosso Deus. E de todas as bênçãos apostólicas que Paulo ele lança nas suas cartas, essa me chama a atenção. Por que me chama a atenção? Porque Paulo vai falar de um Deus trino, porém um. E Paulo ele dá a característica para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o interessante é que ele fala, não nessa ordem, mas ele fala o amor de Deus. E isso me contagia e isso enche meu coração, principalmente no momento que a igreja está vivendo hoje, ou o mundo está vivendo hoje. Paulo profere uma bênção dizendo, o amor de Deus. E quando nós falamos do amor de Deus, como que foi cantado aqui nessa noite? Quem consegue explicar a parte? O amor de Deus. Qual vocabulário você consegue disseminar o amor de Deus? O apóstolo João até tentou, no seu evangelho, o evangelho de Jesus, a qual ele escreveu, João 3,16, ele vai dizer que Deus amou o mundo. E aí o Espírito Santo pega o apóstolo João e ele para e fala, que palavra eu vou dizer? Que amor é esse? Que tremendo amor é esse? E ele coloca, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é porque ele não tinha palavra para descrever tamanho o amor de Deus sobre a humanidade. Se eu não tenho palavra para dizer, então eu vou dizer de tal maneira. E que maneira é essa? A maneira que ele entregou seu filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele tenta trazer para nós um pouquinho desse amor. Ele vai dizer, pode até ser que alguém morra por alguém que foi bom, ou por um justo. Mas um justo morrer por um injusto, isso nunca se viu. Então Paulo continua a bênção apostólica dizendo, Deus amou, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende o que é graça? Você sabe o que é graça? É um favor imerecido. Alguém que não merecia sofrer por outro, que merecia o sofrimento. A Bíblia diz que o salário do pecado é... Todos nós estávamos condenados com o pecado. Todos nós merecíamos a morte. E o pecado, além de nos trazer a morte, ele nos separou de Deus. Então aí entra a missão de Cristo nessa noite, a graça dele na cruz do Calvário. Pela sua morte na cruz, ele fez esse favor. Alguém merecia morrer. Alguém tinha que morrer para se cumprir a justiça de Deus. E Jesus, ele vai morrer no nosso lugar. E Paulo
ele finda a bênção apostólica, e eu já estou terminando, dizendo: e a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. E o que significa comunhão? Comunhão significa algo em comum. O Espírito Santo é Deus. Eu creio. Aleluia. O Espírito Santo estava na criação. E Paulo vai dizer: e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Ele está dizendo: você tem algo em comum com o Espírito Santo. Aleluia. Você tem algo em comum com Deus. Você tem algo em comum com o Pai. Você tem algo em comum com o Filho. E eu já quero encerrar essa ministração com uma experiência que eu vivi esses dias. Eu cheguei em casa sexta-feira, olhei para minha esposa e para o meu filho e falei: estou saturado. Essa semana foi muito difícil para mim e para muitos pastores, e principalmente os pastores da IVA e outros pastores. Tivemos ataques externos e ataques internos. Falei para Raquel: vou lá para uma cantinha, eu vou orar. Chegou a noite, dobrei o joelho e fui orar. As palavras que saíram na minha boca foram: Deus, eu não sou super crente. Deus, eu não estou insano. E aí eu comecei a orar, e a palavra não vinha, apenas lágrimas derramavam sobre meus olhos. E aquele peso do mundo, em um momento, baixou. E eu não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Foi aí que o Espírito Santo veio e falou dentro do meu coração, dentro da minha mente: você não é super crente. Você não tem superpoderes. Você não tem a melhor tecnologia que as nações têm. Você não tem, talvez, nem a celeiro preparado, reservado, guardado na sua casa, como as pessoas estão tendo. Mas você tem uma coisa que eu te dei. Você tem uma coisa que as nações não têm, que o mundo não tem. Você tem uma bênção sobre a sua vida. Você tem uma bênção sobre a sua família. E essa bênção não é material. E essa bênção não é física. E eu perguntei para Deus: que bênção é essa? É o amor de Deus. É a graça do Senhor Jesus Cristo. E a comunhão com o Espírito Santo. Se você tem o amor de Deus, se você tem a graça do Espírito Santo,
Aleluia. Eu te convido a levantar nessa noite. Wallace, Júlia, Aleluia. Paty. Glória ao Senhor, aleluia. Talvez você esteja nessa noite que nem eu esteve sexta-feira. Andei encurvado, as dores vieram. E eu perguntei: o que eu tenho, Senhor? O que foi, Senhor? Talvez você desceu no seu sofá e você orou, pastores. Pastor, eu venho assim, e as palavras não veio, mas as palavras externas veio. A palavra interna dentro da nossa congregação também veio. Aleluia. Mas o Jesus